Agora vamos falar um pouco sobre regras de composição. Regras de composição são muito importantes para você garantir que suas fotos estão bem compostas, estão com uma boa composição. Às vezes a gente vê que uma foto está bonita, a gente não entende muito bem por quê, porque o fotógrafo utilizou uma regra de composição e aí o seu subconsciente entende que aquela foto está bonita, porque ela foi bem composta. Antes de começarmos a falar regra de composição, existe uma ferramenta que você precisa ligar no seu celular que é muito importante, que é o grid. O grid nada mais é do que um conjunto de linhas que formam quadrantes que vão te ajudar, que vão ser o guia aí para você compor a sua imagem. Você pode ir até as configurações do seu celular, procurar a área de câmera ou a área de fotos e procurar pelo grid. Em português provavelmente está grade ou grelha. E aí você liga ele, pode ser que seu celular você possa escolher diferentes tipos de grid, mas provavelmente vai ser o grid 3x3, que separa aí a sua câmera em 9 quadrantes. Como vocês podem ver aqui na imagem, eu estou utilizando aqui uma regra de composição com o grid 3x3, em que eu estou localizado em um dos terços verticais desse grid. E é assim que a gente começa a compor a nossa imagem. Inclusive, existem aplicativos especiais de regras de composição para garantir que você faça fotos bem compostas, diferentes regras de composições e que te ajuda a garantir a simetria também, principalmente em fotos de arquitetura. Para iPhone temos o aplicativo Composition Cam, ele é pago, ele é um preço bem baratinho, mas ele é muito legal, ele tem várias regras de composição diferentes para garantir que você faça simetria, principalmente fotos de simetria. Para Android tem um aplicativo que não é muito bom, mas ele também funciona parecido com o Composition Cam no iPhone, que é o aplicativo Photography Composition. Você pode procurar no Google Play Store, está disponível de graça. Pode parecer até aí que a câmera não é muito boa, no momento que você vai fazer a foto, ele aplica os grids em cima, mas no momento que você tira a foto ela vai para a galeria normal, só que você não tem ali muitos controles. Bem, com o grid ligado na câmera do seu celular, a gente pode começar a falar sobre algumas regras de composição. A primeira dela, e mais utilizada por muitos fotógrafos pelo mundo, é a regra dos terços, que é essa que eu mostrei para vocês, que utiliza o grid 3x3 e divide a sua câmera em 9 quadrantes. Nessa regra dos terços, você pode utilizar essas linhas horizontais ou linhas verticais para compor a sua imagem. Por exemplo, as linhas horizontais te ajudam você a alinhar o horizonte. Principalmente fotografia de paisagem, é importantíssimo que você alinhe o horizonte para que essa foto não fique torta. Então você pode posicionar o horizonte na primeira linha horizontal, em que você tem 1/3 de terra ou mar e 2/3 de céu, ou você pode posicionar na linha horizontal de cima, em que você tem 2/3 de terra ou mar e 1/3 de céu, por exemplo. Claro, você não é obrigado a utilizar exatamente posicionar o horizonte nessas linhas. Você pode inclusive posicionar o horizonte no meio e utilizar a linha que está próxima ali para te guiar e não deixar você ficar com o horizonte torto. Mesmo que o horizonte fique um pouco torto, você consegue facilmente ajustar isso na pós-produção usando aplicativos de edição, mas é ideal que você já garanta que a foto está quase reta no momento que tirar a foto, porque no momento que a gente gira para consertar, essa foto que saiu torta, a gente perde um pouco de informação nos lados, em cima e embaixo. Pode ser que ali tenha uma árvore que você não queira cortar, um prédio, e realmente a gente perde um pouco de informação, então tente deixar a sua foto já reta no momento que você fotografa. E com a regra dos terços, utilizamos o grid também 3x3 para posicionar pessoas, objetos e um dos terços verticais. Como falei para vocês, eu estou nesse momento posicionado em um dos terços verticais do grid. Você pode fazer retratos assim, ele pode ajudar também a posicionar pessoas no meio, em que você posiciona a pessoa direitinho ali entre as duas linhas verticais. Você pode posicionar objetos, que é muito utilizado também nessa regra de composição, a regra dos terços, é posicionar o seu objetivo fotográfico que você estiver fotografando nas interseções dessas linhas. Pode ser as duas de cima ou as duas de baixo. Por exemplo, você está fotografando uma paisagem e que você posicionou uma cachoeira num dos terços verticais e tem um barquinho que você posicionou ali em cima numa das interseções dessas linhas. Enfim, você pode usar a regra dos terços de diversas formas, seja para posicionar no meio, para posicionar num dos terços verticais, ou posicionar o horizonte nas linhas horizontais da forma que você quiser. Claro, isso não é obrigatório, é somente um guia para você começar a fotografar, fazer melhores composições nas suas fotos, mas regras são feitas para ser quebradas. Eu mesmo, às vezes sigo, às vezes não sigo, mas ajuda bastante. Outra regra de composição muito legal que chamamos de linhas guias, que vem do inglês aí que a gente usa na fotografia, o termo leading lines. Linhas guias são linhas em que você encontra na paisagem ou na arquitetura. São linhas que levam o olhar do espectador a passear por sua foto. Ela começa a passear na foto e começa a observar mais coisas. Podem ser linhas que convergem a um ponto de fuga no centro. Pode ser uma paisagem com uma estrada que faz as curvas e o olhar da pessoa passeia pela imagem. Pode ser linhas diagonais. E existem vários exemplos que eu posso mostrar aqui para vocês em que eu utilizo linhas guias nas minhas fotos que fazem o olhar do espectador realmente passear pela sua foto, que levam o olhar a um ponto específico.
Aí você pode talvez posicionar pessoas, posicionar certas coisas no fim dessa linha guia ou ao decorrer dela, para que o olho do espectador passeie pela foto até chegar ao objetivo da sua foto. Pode ser uma pessoa, uma paisagem. O grid também te ajuda a garantir simetria, principalmente fotografias de arquitetura, em que você precisa olhar as linhas, se elas estão retas, se não tem nada torto, e os grids ajudam muito. Inclusive esses aplicativos que eu falei para vocês, o Composition Cam e o Photography Composition para Android, existem várias linhas e vários grids diferentes que podem te ajudar, inclusive até em fotografia com linhas guias. Existem grids próprios para isso que te ajudam, principalmente essas linhas que levam a um ponto de fuga, né, com linhas que se convergem num ponto. E outros dois tipos de regras de composição muito legais são moldura na moldura, em que você pode utilizar um arco que já emoldura a sua paisagem ou que você está fotografando, e a própria imagem é uma moldura, por isso que a gente chama moldura na moldura. E outra regra de composição muito legal é o minimalismo, de você compor a sua imagem de forma minimalista. Pode ser um skyline, um horizonte de uma cidade, que os prédios estão bem pequenininhos e você tem muito céu. Pode ser uma roda gigante que você cortou no canto e tem bastante céu também, enfim. São formas minimalistas de se compor uma imagem que fica muito legal também. Outra coisa muito importante na fotografia é você trabalhar com ângulos diferentes. Graças às redes sociais e os celulares se tornando cada vez melhores, tem muita gente fotografando e geralmente as pessoas fotografam nos mesmos ângulos, então só cabe a você chegar no lugar, olhar ao redor e ver o que você pode fazer diferente. Faz sim as mesmas fotos, as fotos clichês que todo mundo faz, mas faça fotos diferentes. Vê se você pode fazer um ângulo mais baixo, um ângulo mais alto, subir em algum lugar diferente, para procurar fazer fotografias diferentes, porque hoje em dia todo mundo faz as mesmas fotos com as redes sociais. Você procura uma localização lá, por exemplo, você só vê as mesmas fotos sendo feitas e só cabe a você olhar ao seu redor. Fotografia, isso é muito importante, você está sempre olhando ao seu redor, procurando oportunidades novas, e só depende do seu aí senso de criatividade, senso fotográfico, de você ver beleza numa coisa que não é tão bela assim, de você ver oportunidades de fotos em situações que outras pessoas não enxergariam. E fotografar também com outros ângulos é muito importante.